7h05, 7h05, o PT cogita lançar candidato ao governo do Paraná nas próximas eleições. O nome mais forte do partido até o momento é de Enio Verri, diretor da Itaipu Binacional. Enio Verri, que é de Maringá, deixou a função de deputado federal para comandar a usina hidrelétrica. Ele teve o nome defendido pelo Partido dos Trabalhadores num evento em Paranaguá no último sábado. O encontro da Associação de Cultura Popular Mandiquera reuniu lideranças do partido aqui no estado para debater eleições internas do PT no Paraná. E durante a reunião, a corrente majoritária do PT, chamada de Construindo um Novo Brasil, defendeu candidatura própria ao governo do estado em 2026. O nome mais cogitado para comandar a chapa é este, o de Enio Verri. No discurso, lá no evento, a deputada Gleisi Hoffmann, que está deixando a presidência nacional do PT, falou sobre isso. A gente vai acompanhar agora um trecho do que ela disse num vídeo que foi postado pelo site Reverbero. E aqui no Paraná, eu acho que a gente tem que, primeiro, analisar o seguinte: nós precisamos ter alguém que desponte aqui, que fale por nós, que se coloque como candidato ao governo. Porque podemos até avaliar ali na frente que nós não vamos ter candidatura e fazer uma aliança. Isso é. Mas você só faz aliança se você tiver posicionamento, se você ocupar o espaço, se você fazer o debate político para chegar com condições de fazer uma aliança, ou então de disputar. E a outra coisa é fortalecer a nossa chapa de deputados federais e estaduais. Nós não podemos cair. Apesar do nome de Enio Verri ganhar força dentro do PT estadual, ele ainda não quis cravar se realmente será pré-candidato ao governo. Em conversa com a produção do Jornal da Manhã Paraná, o político afirmou que ainda é cedo para confirmar alguma coisa. Há pouco menos de 2 anos das eleições, nenhum partido lançou, até agora, pré-candidato ou pré-candidata ao governo do estado. Mas nos bastidores, você já sabe que alguns nomes começam a ser ventilados para substituir Ratinho Júnior. Entre eles, do vice-governador Darcy Piana, do PSD, deputado estadual Alexandre Cury, também do PSD, próximo presidente da Assembleia, inclusive, e além deles também são mencionados o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, também do PSD, Guto Silva, que é o atual secretário estadual do Planejamento do Progressistas, Marcelo Berinatti, ex-prefeito de Londrina do Progressistas, e também Sérgio Moro, senador pelo União Brasil. São os nomes, inclusive, que já começaram a aparecer no último ano nas pré-pesquisas de intenção de voto, análises de cenário que foram feitas, incluindo aí o da Cida Borghetti, que também apareceu em alguns dos levantamentos. Agora, veja que interessante e que interessados em comandar o Paraná não faltam até na esquerda, né? Mas tanto faz o espectro ideológico, esquerda ou direita, o momento é de observar viabilidade, fazer construções para garantir espaços no legislativo e analisar cenários futuros. No xadrez político, você tem um governador hoje no Paraná que é um oponente de extremo respeito, alta popularidade, alta aprovação, e um partido que jantou aí várias prefeituras, estendeu os seus domínios nas últimas eleições municipais e que naturalmente, vai indicar alguém do seu time, do seu grupo político, para dar continuidade a um projeto de poder deste grupo. E na corrida paralela, na dita corrida paralela, existe aí um outro nome muito popular, apesar dos pesares aqui, no sentido de ele ter sido apontado como um certo pé frio eleitoral nas últimas eleições municipais, que é o nome de Sérgio Moro, que só faltou ser chamado de Mick Jagger da política, naquele relacionamento, naquela discussão com o Neyler Prevot, que veio a público, inclusive pós-eleições. Mas parece um desafio e tanto. Então a gente já encontra ali mesmo, antevendo os próximos movimentos e desafios, mas é importante dizer que a esquerda então analisa ali cenários e não é o único nome. Eu lembro que no fim do ano o próprio Requião Filho anunciou que sairia do PT porque também tinha interesse ali em colocar o nome para governo. A questão está bastante prévia, a gente sabe que a construção deve começar desses candidatos muito em breve, já de olho no próximo ano, mas parece que agora, antevendo ali um horizonte, a situação é mais complicada um pouco para a oposição e muitas vezes você vê isso, os nomes sendo lançados, na verdade, não necessariamente de olho no executivo e também muita gente fazendo balão de ensaio, para o nome aparecer entre outras coisas na mídia e tentar também cavar mais espaço político depois. Pedroso. Olha, a gente não leva a sério
esse tipo de declaração de que, olha, o PT está pensando em construir uma candidatura ao governo do Estado, é muito pouco provável que eles obtenham qualquer tipo de êxito, inclusive na construção. Apesar de o Enio Verri ser um quadro bastante respeitado no partido, ter bastante campo de diálogo, ex-deputado federal, tem inserção, conversa principalmente com a região ali de Maringá, fez um trabalho para ampliar a capilaridade nos municípios, aproveitando os recursos e a possibilidade de investimento de Itaipu. A gente sabe que não passa de um sonho de uma noite de verão. Por que eu falo isso? Porque o eleitorado do Paraná ele tem algumas características peculiares. Dentre elas, um posicionamento muito mais alinhado a uma centro-direita. Querem ver? Vou trazer alguns dados só por efeito de comparação. O PT elegeu, nas eleições agora, de 2024, 3 prefeituras. Nenhuma de grandes cidades aqui no estado. Vamos pegar ali e colocar o retrovisor um pouco mais distante. Olha o que foi a eleição presidencial aqui no Paraná em 2022. Primeiro turno, Jair Bolsonaro entregou 55% dos votos. Os paranaenses entregaram 55% dos votos ao Jair Bolsonaro. No segundo turno, Rafaela Moron, 62%. Então o que a gente pode esperar de verdade do PT, que tem tido o seguinte comportamento nos últimos anos aqui nos projetos políticos? Eles procuram algumas lideranças mais relevantes, normalmente fora do partido, e as apoiam. Fizeram isso com o Requião, trouxeram ele para dentro. Terminada a eleição, ele saiu, obrigado, inclusive, Requião Pai. Nas eleições anteriores, se acoplaram ao projeto do Osmar Dias, vamos lembrar aqui, Osmar Dias, que não pode ser chamado de um grande ícone da esquerda paranaense. Não é. Ele tem, inclusive, raiz no agro, mas sempre dialogou muito bem com o campo do PT, ou chegou a ocupar cargos importantes na gestão federal. Ou seja, o que de fato é uma tendência que aconteça é aquilo que a própria Gleisi Hoffmann já abriu ali o flanco para dizer, olha, nós vamos negociar, podemos negociar, mas tem que ter projeto. Na prática, a gente deve buscar entender desses nomes que estão colocados, quem tende a ser ali a carreta, onde eles vão acoplar o vagãozinho deles. Uma das tendências que se discute com muita força nos bastidores políticos, Rafaela Moron, é o do próprio nome do ex-prefeito da capital, Rafael Greca, que talvez perceba seu espaço dentro do PSD, dentro de um campo mais alinhado com essa visão do Paraná reduzido, e daí poderia ser uma alternativa, sim, para esse desembarque da turma do governo federal. Enfim, a gente precisa aguardar. Agora, falando das campanhas ou das possibilidades de campanha realmente viáveis. Hoje, projetos postos na rua, postos no mercado, são basicamente o do futuro presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Cury, que tem crescido bastante, é o único dos nomes que se colocou que ainda não teve uma disputa majoritária e tem conquistado o apoio principalmente nacional, dentro do seu partido, dentro do Partido Republicanos, tem construído uma base muito forte, elegeu um número muito grande de prefeituras, tem acumulado força. Outro que tem buscado e acumulado bastante força, sim, é o secretário de Planejamento, o Guto Silva, que tem ali construído, principalmente dentro do governo, de um pedaço do governo. Outro pedaço do governo tem bastante resistência ao nome dele. E, por fim, o nome do senador Sérgio Moro, que apesar de ter ido muito mal, teve uma dificuldade grande, a esposa dele aqui em Curitiba não foi bem enquanto vice, em outros municípios tomou decisão errada, Foz do Iguaçu, Cascavel, enfim, ele teve uma dificuldade nas alianças e terá uma dificuldade também em 2026 em ter um apoio mais amplo. O que a gente percebe concretamente é que as coisas devem se afunilar, principalmente entre o nome que o governador Ratinho Júnior indique ou fortaleça para essa disputa e o nome do senador do União Brasil. Ou seja, as coisas vão se ajeitando até lá e muitos desses nomes que se colocam como favoráveis ou possíveis candidatos podem acabar ou numa chapa do Senado, Rafaela Moron, ou ainda numa candidatura de vice-governador. Esses são os nomes que eu enxergo ocupando posição no tabuleiro. Principalmente ali o Alexandre Cury, talvez o Guto Silva, senador Sérgio Moro e talvez o Rafael Greca aparecendo como uma candidatura surpresa, muito mais desse campo chamado progressista.